Glória a Deus, que a paz e a graça vos sejam multiplicados, amém? Vamos para mais um dia de leitura do livro Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade. E hoje, dia 3, o Corpo de Cristo, parte 1. Deixa eu orar. Pai, graças te dou por esse momento, abençoa a vida do teu filho, da tua filha, que eles possam sim viver o teu sobrenatural te conhecendo, mas também que eles sejam empoderados para serem capazes de fazer a tua vontade em tudo, a tua vontade para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos lá? O corpo de Cristo, em Romanos 12. Paulo escreveu à igreja em Roma e deu a seus membros algumas instruções sobre como deveria viver em relação uns com os outros. A igreja precisava aprender a funcionar como o corpo de Cristo. Essas instruções de Paulo o ajudarão você em relação à sua igreja. Vamos lá, primeira tarefa, vamos lá, aleluias, pronto. Abra a Bíblia em Romanos 12, leia os versículos indicados abaixo e responda as perguntas. Versículo 1 e 2, complete as frases mencionando duas coisas que Paulo recomendou aos membros do corpo a fim de que o corpo inteiro fosse capaz de discernir a vontade de Deus. Apresentei os vossos corpos não vos conformeis mas transformai-vos. Versículo 2 quer dizer, versículo 3, 10 e 16. Mencione algumas coisas que você pode fazer para prevenir o surgimento de problemas causados pelo orgulho. Questão 3, versículos 4 e 6. Pois assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo e individualmente membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, porque os outros membros do corpo são importantes para você, você vai escrever aí nessa linha, tá certo? O versículo 5 é o que você deve decorar durante esta semana. Escreva-os nas linhas seguintes e comece a decorá-lo. Continuando aqui, questão 4. Versículos 9 ao 21. Dentre as muitas instruções dadas por Paulo nestes versículos, quais são as que as pessoas de sua igreja precisam praticar mais do que têm feito normalmente? Por exemplo, você pode responder: nós precisamos nos esforçar para acudir os crentes que estão passando necessidade. Assinale os itens que se aplicam à sua igreja. Vamos lá. Amar as pessoas sinceramente, apegar-se ao bem, honrar uns aos outros, alegrar-se na esperança, ser perseverante na oração, abençoar os que perseguem você, chorar com os que choram, não ser orgulhoso ou presunçoso, não retribuir o mal com o mal, não buscar a vingança, acudir os crentes em suas necessidades, detestar o mal, devotar-se uns aos outros, servir ao Senhor com zelo, ser paciente na aflição, praticar a hospitalidade, alegrar-se com os que se alegram, viver em harmonia uns com os outros, associar-se com pessoas de baixa posição social, fazer o que é correto, vencer o mal com o bem. Pronto, você marca aí o que você acha que a gente precisa fazer mais, tá bom? Os sacrifícios vivos e a mente renovada são necessários, a fim de que experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Versículo 2. O orgulho pode trazer problemas ao corpo. Você deve julgar-se de forma adequada e honrar os outros mais do que a si mesmo. Viver em harmonia, associar-se com as pessoas de posição social mais baixa que a sua.
Os membros da igreja devem praticar todas as instruções dos versículos 9 ao 21. Esteja consciente que obedecer a essas instruções pode custar muito caro. Vamos lá? Mais uma tarefa. Faça uma pausa para orar, pedindo a Deus para orientar a sua igreja no sentido de que ela seja mais parecida com o corpo de Cristo. O Espírito Santo é quem equipa cada membro para funcionar no corpo. É mais um tópico. Primeira parte de 1 Coríntios 12 fala sobre o Espírito Santo como aquele que capacita os membros da igreja. O versículo 7 diz: a cada um, porém, é dado a manifestação do Espírito para o proveito comum. O Espírito Santo é o dom, Atos 2,38. O Espírito Santo manifesta-se, torna-se claro, visível, conhecido, revela a si mesmo a cada membro do corpo para o bem comum do corpo. Aí assinale a resposta correta para cada uma das seguintes questões, baseando-se em 1 Coríntios 12, verso 7. 1. A quem o Espírito Santo se manifesta? Apenas uns poucos crentes muito espirituais. Apenas aos líderes da igreja, a todos os crentes. 2. Por que o Espírito Santo se manifesta aos crentes? Para que a pessoa seja abençoada, para que a pessoa possa chamar a atenção para si mesma, para que o corpo inteiro possa beneficiar-se de seu trabalho. Continuando a leitura, você assinalou o último item de cada uma das questões. Muito bem. Todos os membros da igreja, o corpo de Cristo, são galardoados com a presença do Espírito Santo. Todas as experiências que uma pessoa tenha com o Espírito Santo é para o bem do corpo todo e não para o seu bem em particular. É por isso que precisamos uns dos outros. Sem um corpo saudável que funcione bem, a igreja perderá muitas das boas coisas que Deus provê para ela. O Antigo Testamento é o jardim da infância para se compreender a obra do Espírito Santo. Moisés recebeu grande responsabilidade como administrador e Deus o equipou com o seu Espírito Santo para que ele pudesse administrar. Deus concedeu a cada juiz uma responsabilidade específica. O Espírito Santo veio sobre cada um deles, equipando-os para que pudessem desempenhar essa responsabilidade. Davi foi chamado para ser rei de seu povo quando era um pastor de ovelhas. Como poderia ele ser rei se nunca tinha sido antes? O Espírito de Deus veio sobre ele e o equipou para que pudesse reinar. Ezequiel foi chamado para ser um profeta. Como poderia ser um profeta? As Escrituras dizem que o Espírito de Deus veio sobre ele e conduziu a fazer tudo o que Deus solicitava dele. Ezequiel 2 e 3, capítulo 2 e 3. Eis o padrão que encontramos no Antigo Testamento. Deus dava uma responsabilidade a uma pessoa. 2. O Espírito Santo era dado a essa pessoa a fim de equipá-lo para a tarefa. 3. A prova da presença do Espírito Santo era que a pessoa se tornava capaz de realizar eficientemente a tarefa, por meio de uma capacitação sobrenatural dada por ele. Os artífices do tabernáculo são um bom exemplo. Deus deu a Moisés detalhes bem específicos sobre como ele deveria construir o tabernáculo. Êxodo 25 ao 31. Deus queria que o tabernáculo fosse construído exatamente como ele havia instruído a Moisés. Então Deus disse: eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, no tocante à sabedoria, ao entendimento, à ciência, a todo ofício, para inventar obras artísticas. E eis que eu tenho designado com ele a Aholiabe, e tenho dado sabedoria ao coração de todos os homens hábeis para fazerem tudo o que te hei ordenado. Está no versículo 20, no capítulo 21, no versículo 2, 3 e 6. Como Moisés ficou sabendo que Deus tinha dado o Espírito a
a esses homens. Ele deve ter observado esses homens trabalhando. Se eles tivessem sido capacitados para desempenhar a tarefa que Deus lhe havia dado, Moisés saberia que o Espírito estava sobre eles. Vemos em todo o Antigo Testamento que o Espírito de Deus estava sempre presente para equipar pessoas para cumprir uma responsabilidade dada por Deus. Deus não dava alguma coisa à pessoa, ele dava a si mesmo. Ele próprio era o dom. O Espírito manifestava sua presença, equipando cada indivíduo para funcionar onde Deus o havia colocado. Vamos lá. Qual o padrão de atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento? Use as pistas fornecidas a seguir e descreva esse padrão. Consulte o texto acima se precisar de ajuda. Tarefa, o dom, a prova, né? Quando os membros de uma igreja começam a considerar os dons espirituais, eles às vezes enfrentam algumas dificuldades por pensarem que Deus lhe dará alguma coisa, algo como um ingrediente chamado administração. Ele não lhe dará uma coisa, mas dará a si mesmo. O dom é uma pessoa. O Espírito Santo equipa a pessoa com a habilidade administrativa dele. Assim, a administração dele começa a se tornar a sua administração. O que você observa quando vê um dom espiritual em exercício é a manifestação do Espírito Santo. Você vê o Espírito Santo equipando e capacitando o indivíduo com suas habilidades e capacitações para realizar o trabalho de Deus. Leia João 14, verso 10 e 1 Coríntios 12, verso 7, transcrito na margem esquerda das duas definições seguintes, qual descreve melhor o que é um dom espiritual? Assinale sua resposta. O dom espiritual é a manifestação do Espírito Santo atuando em e por meio de uma pessoa, visando ao bem comum do corpo de Cristo. 2. O dom espiritual é uma habilidade especial que Deus dá a uma pessoa de modo que esta possa realizar a tarefa que ele entregou à igreja. Jesus disse: o Pai que permanece em mim é quem faz as suas obras. João 14, verso 4. Ou João 14, verso 10. Até nas obras milagrosas de Jesus era o Pai que estava manifestando a si mesmo. O Pai estava em Jesus e trabalhava por meio dele para realizar seus propósitos. A primeira definição dada acima dá ênfase a Deus e ao que ele faz por nosso intermédio. A segunda definição dá mais ênfase ao que eu recebo para poder fazer alguma coisa para Deus ou para a sua igreja. Lembre-se do que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. João 15, verso 5. O dom é uma manifestação de Deus atuando no crente. O corpo de Cristo em 1 Coríntios 12. A primeira parte de 1 Coríntios 12 nos fala sobre o Espírito Santo manifestando-se de maneira diferentes. Ele se manifesta a cada crente. A segunda parte deste capítulo fala sobre o corpo. Vamos lá, mais uma tarefa. Diz assim, leia as declarações abaixo e depois leia 1 Coríntios 12, do 11 ao 31. Veja se você pode localizar pelo menos um versículo que apoie cada uma dessas declarações, escrevendo ao lado o número do versículo correspondente. Números ou número, tá bom? Se é 1 ou 2. Vamos lá. Versículos. O Espírito Santo decide a quem dar a tarefa e capacita os líderes e os membros da igreja a realizarem a obra de Deus. 2. O corpo é uma unidade constituída de muitas partes. 3. Os membros não decidem qual é a tarefa no corpo. 4. Deus coloca os líderes espirituais e os membros da igreja no lugar em que Ele quer que essas pessoas estejam. 5. O corpo não está completo até que todos os líderes espirituais
e todos os membros da igreja tenham sido dados ao corpo. 6. Os membros do corpo precisam uns dos outros. 7. O corpo deve estar sempre unido e não dividido. 8. Os membros do corpo devem dedicar-se uns aos outros, indistintamente. Os líderes espirituais e os membros do corpo têm diferentes responsabilidades dadas por Deus para o bem do corpo inteiro. Para as declarações acima, você pode ter identificado menos versículos ou até versículos diferentes, mas aqui estão algumas possíveis respostas. 1. Versículo 11 e 2. Versículo 12, 13, 12, 14 e 3. Versículo 15, 17. E aí tá por diante. Você acompanha aí. Vamos lá para a última tarefa. Glória a Deus. Faça uma revisão do estudo de hoje. Ore pedindo a Deus que identifique afirmações, os versículos que quer que você compreenda, aprenda, pratique e sublime. Você ler isso aí e nós vamos ver um resumo aqui. Deixa eu ver se consigo aumentar aqui, pronto. O Espírito Santo é um dom. O Espírito Santo está sempre presente para me equipar a fim de que eu desempenhe uma tarefa que eu venha a ser entregue por Deus. O dom espiritual é a manifestação do Espírito Santo atuando na vida da pessoa e por meio, né? Atuando na vida da pessoa e por meio dela, visando ao bem comum do corpo de Cristo. O Espírito é que decide a quem dar tarefas. É também quem capacita os líderes espirituais e os membros da igreja para realizar a obra. Deus coloca líderes espirituais e membros no corpo onde deseja que eles estejam. O corpo não está completo até que Deus tenha lhe dado todos os líderes espirituais e os membros que queira dar. Os membros do corpo devem ter igual dedicação uns pelos outros. Os líderes espirituais e os membros do corpo têm tarefas diferentes dadas por Deus para o bem de todo o corpo. Glória a Deus. Então está aí, ó. O Espírito Santo é um dom. Ele quer dizer que é o próprio Deus, é o dom dentro de nós nos capacitando. É muito poderoso isso. Deixa eu orar por você. Pai, graças te dou por tudo que o Senhor tem feito na vida dos teus filhos, em cada um, Senhor, para nos capacitar para viver essa manifestação que o Senhor habita em nós, nos faz executar a tua vontade em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos e até amanhã.